Oi, pessoal, estamos ao vivo para nossa conversa semanal sobre o mandato. Então, vai chegando mais. Marca aqui aquele amigo, amiga, vizinho, cachorro, mãe, pai, tio, que deveria participar dessa conversa. E eu acho que é um momento muito bacana, como eu sempre digo, para a gente levar um pouco de Brasília para as pessoas, um pouco do mandato, um pouco do Congresso Nacional e para que eu possa também ouvir um pouco de vocês. Oi, Gabriel, primeiro a mandar mensagem, obrigada. Vou pedir para vocês irem já pensando nas perguntas, nas dúvidas, nas dicas, reflexões para mandar. E aí, como sempre, vou começar com um resumo dessa última semana para a gente poder engatar essa conversa. Respirem fundo, senta aí na cadeira, chama os amigos que a gente já vai começar. Pessoal, falando um pouquinho da última semana ainda, já que nossa conversa semanal é de terça-feira, eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho da última semana também. Eu compartilhei uma notícia que me deixou muito feliz com vocês, que foi a vice-liderança do bloco, do qual o PDT faz parte. E aí, só para vocês entenderem, né, porque a gente aprende tão pouco, quase nada de política na escola, aqui na Câmara os partidos se organizam em blocos, então para quem quiser conferir quais são os partidos que estão no nosso bloco, dá uma conferida lá nos stories, mas tem muita gente bacana. E isso é importante porque quanto maior o bloco, mais espaço a gente consegue em comissões, seja comissões como aquelas que são tão importantes para mim, como das mulheres, educação, comissões especiais, como do Fundeb, do combate à violência contra a mulher, a gente tem mais espaço de fala. Então é muito bacana a gente estar em um grupo que é tão forte, que é tão grande, porque isso dá mais espaço para a nossa atuação. E ali, quando eu fiz o anúncio da vice-liderança, eu comentei que esse era um espaço para a gente poder trabalhar mais. Então, fico feliz de saber que todo mundo que vem caminhando ao meu lado, que vem construindo esse mandato em conjunto, agora tem muito mais espaço de fala e vou compartilhando tudo com vocês. E aí, pessoal, falando um pouquinho do meu final de semana, eu sempre brincaram que eu era muito estudiosa, um pouco nerd, talvez muito nerd, mas a vantagem de ser nerd é que a gente gosta de estudar. Então eu passei o final de semana estudando sobre a reforma da Previdência, e aí foi uma maratona mesmo, foi sábado, domingo, o dia inteiro, mas porque com certeza esse vai ser um tema que vai marcar muito o nosso país esse ano. E eu acho que é irresponsável eu estar aqui representando o PDT, representando o meu estado, representando quem acredita na educação e tratar desse tema com desconhecimento de causa mesmo. Então eu fui ler sobre a nossa Previdência, eu entendi quais foram as mudanças históricas, quais são os impactos, quais são as regras para cada segmento, onde que ela é injusta, onde que ela promove desigualdade, onde que ela ajuda quem mais precisa. Então eu passei o final de semana inteirinho entendendo de fato a nossa Previdência a fundo. Li também a proposta do governo, porque eu acho que só falar que sou contra não agrega muita discussão, né? Eu tenho que dizer, sou a favor desse ponto, mas sou contra isso, aquilo e etc e tal. Então, estou construindo um resumo de tudo que eu aprendi, logo mais vou compartilhar com vocês. Vou logo adiantando que eu vi muito espaço para a gente poder reformar a Previdência e acabar com o privilégio, acabar de fato com esse tanto de desigualdade que tem. Tem um dado que eu vou compartilhar com vocês e logo mais eu aprofundo, que é de que tem uma parte da Previdência que só ela é responsável por quase 10% da desigualdade no Brasil. Então tem lugar para a gente acabar com o privilégio, tem gente se aposentando com salário de R$ 27 mil. Isso para mim não é aposentadoria que garante dignidade, mas é sim um privilégio. Então tem espaço para combater privilégio. Mas tem coisa também que não fez nenhum sentido para mim. E aí quando a gente fala do BPC, quando a gente fala da aposentadoria do idoso, etc., tem muita coisa que eu não concordo na proposta do governo e que eu vou apresentar qual que é a minha visão, dado que eu estou aprendendo, dado que eu estou estudando. Então vou continuar me aprofundando, mas até o final da semana eu começo a compartilhar um pouco com vocês, até para que a gente possa construir isso juntos e vocês consigam entender o que está acontecendo também, o que na reforma da Previdência acaba com o privilégio e a gente tem que lutar por isso, mas o que é aquilo que está impactando quem é o mais pobre, quem mais precisa e não faz sentido. Então eu entendo dividir, deixar da forma mais didática possível, porque é muito complexo, mas porque é isso, a gente não pode ficar de fora da discussão simplesmente porque a gente não entende. E eu acho que para muitas pessoas interessam que a gente não entenda.
Então, contem com o meu comprometimento, com os meus estudos, com a minha dedicação para levar esse tema com a seriedade que ele merece, entendendo que é um tema técnico, não é um tema ideológico que você tem que levantar a bandeira, independente de sendo impactado. E olha, eu vou apresentar para vocês nesse sentido. Quais são as partes da reforma que diminuem desigualdade, que acabam com o privilégio, que eu serei a favor, bem direitinho, e quais são as partes com as quais eu não concordo, porque são injustas, e a gente vai apresentar uma contraproposta. Então, vou compartilhando por aqui, podem me mandando também materiais de estudo, recomendações que vocês tenham. E aí, pessoal, falando do final de semana ainda, eu participei no sábado, foi sábado, de um evento que me encheu de alegria, que foi um novo lançamento uma nova fundação do PDT que a gente está aí recriando com uma série de pessoas que são muito queridas para mim, sob a liderança do professor Marconi, que é um professor da FGV. Então, quem acompanhou pelo Instagram pode ver nos stories, eu coloquei quase toda a fundação. Tem dia que no meu stories não dá nem para ver os pontinhos, mas a ideia é compartilhar tudo com vocês. E acho que trazendo um pouco do que me deixou tão feliz naquele dia foi saber que a gente não estava fazendo uma coisa pro forma, que a nossa fundação não seria uma coisa para inglês ver, né, como a gente fala. E acho que tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que eu vi muito na campanha. Eu vi muitos partidos que chegavam na hora de construir a lista com seus candidatos, com as pessoas que representariam o partido, e falavam, vou colocar fulano, que é amigo de não sei quem que deu dinheiro e não sei quem mais, etc, etc. Montavam uma lista com o que eles achavam que fazia sentido, e muito partido faz isso, percebia que não tinha mulher suficiente, não tinha 30% e falava, como que é o nome da sua mãe? Como que é o nome da tia do café? Como que é o nome de não sei quem? E isso tá errado. E a gente começa a mudar isso entendendo que os partidos não devem construir listas com quem parece mais competitivo, quem tem mais dinheiro, quem tem mais influência, etc. Mas sim fazer uma lista de pessoas que têm os valores daquele partido e aí sim torná-las competitivas. Então, estou muito feliz com essa atuação da Fundação do PDT em São Paulo. A gente vai fazer um curso começando na metade desse ano para formar as pessoas, formar de forma programática, com as ideias, capacitá-las em redes sociais, em marketing político, como é que faz um vídeo, tudo que torna um candidato mais competitivo, porque, de novo, a ideia é ter as melhores pessoas que de fato representem um partido da educação naquela lista e aí sim torná-las competitivas. Então é um trabalho de 2 anos ao qual eu vou me dedicar muito, espero estar muito próxima, com essa ideia de vamos levar as melhores pessoas para as prefeituras, para a Câmara dos Deputados, que de fato representem as ideias do PDT de um partido da educação. E aí sim a gente trabalha para que elas sejam competitivas. Então quem tem interesse em se candidatar, chega mais, manda mensagem pra gente, vem participar desse curso. Eu acho que é uma coisa super bacana, é uma inovação que me enche de orgulho. Eu vou fazer o curso também, espero contribuir na parte de educação em mulheres e foi uma coisa que de fato me encheu de alegria. Então acompanhe os próximos capítulos e aí eu falo, né, quanto mais pessoas souber, maior a pressão, que meu sonho para São Paulo é que na lista do PDT de 2020, metade dos candidatos sejam mulheres. Então, é difícil, nenhum partido fez ainda, mas a gente está na batalha para isso mesmo. E aí, pessoal, para finalizar e poder responder as perguntas, eu vi vocês um pouco também, falar um pouquinho sobre a minha segunda-feira e meu dia de hoje. Tá sendo bem corrido aqui. As votações começaram ontem por causa do carnaval, que é a semana que vem. Eu não entendi muito bem esse negócio não, mas enfim, né? Começou ontem a votação e acho que foi muito bacana tá aqui e ver que a casa não tá tão cheia assim, mas que a gente tá conseguindo aprovar alguns projetos, ainda com muita polarização, ainda com discursos puramente ideológicos, ainda com uma vida cheia de emoções, mas eu acho que a gente vai aprendendo como é que costura, como é que sai dessa polarização e de fato faz alguma coisa. E aí, falando sobre o dia de hoje, muitos de vocês me perguntaram sobre a reunião com o presidente da CAPES. E a reunião que era para ser na última semana, ela teve que ser reagendada para hoje. Então é por isso que eu não tinha ainda contado para vocês como foi. Eu me reuni com o presidente da CAPES com o interesse de ouvir quais eram as ideias, quais eram os projetos, as diretrizes, porque eu estou sentindo muita falta de saber o que vai acontecer, quais são as soluções propostas,
Como vocês sabem, meu foco principal é em educação básica, é em professores. Então, eu ouvi sobre os projetos que eles têm para a formação de professores, para o ensino de ciência, para a alfabetização. Estou com os projetos para ler, para acompanhar, para poder cobrar, porque eu acho que a gente tem que estar muito próximo e entendendo o que está acontecendo. Então, vou pedir mais materiais, estou requerendo mais informações para compartilhar com vocês quais serão os projetos da CAPES para a educação básica, e aí a gente de novo vai construindo isso juntos, tá bom? Pessoal, uma coisa também que eu fiz essa manhã, que vocês devem ter acompanhado essa polêmica, o ministro e o MEC, o Ministério da Educação, enviaram um comunicado extremamente infeliz e que, para ser bem sincera, me deu bastante revolta e para mim foi um grande desrespeito com a educação pública, que foi um e-mail pedindo que as escolas filmassem os alunos enquanto ouviam o hino nacional, e aí sim a parte que me incomoda não é o hino nacional, mas que lessem o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E aí, como eu expliquei para vocês, assim que vi, já me pronunciei, ontem bem tarde já, falando que quando você impõe uma visão partidária, uma visão religiosa, como é o que acontece com o slogan do presidente eleito, você está ferindo vários valores, vários preceitos da nossa Constituição. O pluralismo, a diversidade, a liberdade. Então, para mim, era um momento realmente de repudiar o que o ministro fez e fazê-lo ver que isso, enfim, como um deputado de hoje, não sei onde ele estava com a cabeça quando fez isso. O ministro se retratou, falou que errou, etc e tal, mas eu acho que vale sim a gente acompanhar, a gente cobrar e a gente também, por uma linha um pouco mais séria de cobrar explicações, não só verbais, mas e aí, vai mandar um e-mail para as escolas desmentindo? Vai fazer o que a partir de agora? Então, isso foi um pouco das emoções de ontem, então hoje de manhã eu achei muito importante comparecer a uma reunião do ministro da Educação com os senadores. Eu não tinha o poder de fala, porque foi uma reunião organizada apenas para senadores, mas está muito, muito grave a situação. Então eu tinha que estar lá, fui para a reunião, tenho alguns amigos senadores, pude enviar perguntas para eles, pude fazer sugestões e fiquei muito feliz de ver a fala do senador Randolph, que incorporou parte dos comentários que eu mandei para ele, da minha pergunta, e de fato me representou bastante. A gente não quer só um pedido de desculpa, a gente quer ver do MEC o que vai fazer, se vai cancelar esse e-mail que foi mandado ou não. E para ser bem sincero, eu quero algum plano, sabe, que fale do problema real, que fale da formação dos professores, que fale da valorização da carreira docente, que fale da alfabetização. Eu acho que a gente está um pouco cansado, e eu pelo menos estou extremamente cansada, dessa polarização que foca muito mais em ideologia, que foca muito mais em doutrinação, do que de fato naquilo que importa, que faz alunos terem as mesmas oportunidades. Então, ouvi o ministro, infelizmente ele não respondeu as perguntas principais que a gente fez, mas foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais como que ele está tendo essa visão de mundo, e a gente segue na luta. Eu acho que o importante é não se calar nesse momento e lembrar a todo mundo que enquanto esquerda e direita ficam brigando, enquanto você tem um governo tão preocupado ideologicamente, que se diz a favor de uma escola sem partido, mas que claramente quer o partido deles na escola, eu acho que a gente não pode se calar e a gente tem que lembrar que as escolas estão sim sem financiamento, muitas delas, sem estrutura, que os professores estão sim sem nenhuma condição de dar aula e que o buraco é muito mais embaixo do que eles estão achando. Mas aí vou contando para vocês também. E aí, pessoal, para finalizar esse dia que ainda não acabou e são quase 9 horas da noite, hoje à tarde eu participei de uma votação muito importante, tive a oportunidade de orientar o bloco do PDT nessa votação, que foi a aprovação do prêmio Nise de Oliveira. E por que ele é tão importante? Eu coloquei um pouco da biografia dela nas redes sociais, confiram lá. É uma mulher revolucionária que, de fato, trouxe uma visão muito mais humana, muito mais inclusiva para toda a área de saúde mental. E para mim foi extremamente importante porque, como alguns de vocês sabem, eu cresci com um pai que sofria com uma série de doenças mentais, sofria com vício, sofria com a dependência química, e por muito tempo eu ouvi de pessoas ao meu redor, das mais diversas classes e orientações, etc., que era culpa do meu pai. As pessoas não entendiam, não tinham a consciência do quão doente ele estava.
e por muitas vezes meu pai foi internado em clínicas públicas e ele era dopado, e ele era destratado, e ele era abandonado quando mais precisava. Então, quando eu vejo esse desprezo que a sociedade, que o sistema público de saúde ofereceu ao meu pai ao longo de toda a sua vida, e quando eu sei que essa é a principal razão para ele não estar mais aqui, me dá esperança ver a votação de hoje desse prêmio e me dá esperança de que a gente tem uma saúde pública mais inclusiva e mais humana. Então, fiquei feliz com essa votação. De longe resolve o problema, mas eu acho que é um primeiro passo da gente entender que o caminho, ele é sim para uma saúde mais inclusiva, mais humana e não para uma saúde que ainda é tão seletiva, tão desigual e tão preconceituosa. E aí, para finalizar com uma boa notícia, eu estava agora no gabinete da deputada Aline Gurgel, vocês podem acompanhar um pedacinho da nossa conversa nos stories do Instagram, porque ela desenvolveu um projeto maravilhoso no Amapá que eu quero muito levar para São Paulo e conto com a ajuda de vocês. Basicamente, como ela me explicou hoje, a gente lida muito com a violência contra a mulher como uma coisa que começa no casamento, só que isso não é verdade. A violência, os relacionamentos abusivos, e aí isso não tem gênero, viu? Acontece muito mais com a mulher, mas acontece com homens também. Esse tipo de violência, ele tem começo no namoro. E aí você tem a violência patrimonial, você tem a violência física, a violência psicológica, e a gente não fala sobre isso com as crianças, com os meninos, com as meninas enquanto estão trabalhando. Então é um projeto maravilhoso, estou muito animada para levar para São Paulo, porque a gente é o estado com o maior número de feminicídios no Brasil, ou seja, é o estado onde mais mulheres morrem, simplesmente por serem mulheres, e eu acho que a gente tem que começar a atacar esse problema onde ele começa, que são nos namoros. Então, acho que vale a pena vocês darem uma conferida na conversa, nos stories. Logo mais tem novidade boa por aí. E quem quiser participar da construção desse projeto, da implementação em São Paulo, chega mais e manda uma mensagem pra gente. Então, pessoal, acho que isso é um pouco dessa semana. Já me estendi demais, porque o bom mesmo é ouvir vocês. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, mas queria só fazer um último comentário, e prometo que é o último. Como vocês sabem, uma das coisas que mais me animam é o gabinete itinerante. Então, essa ideia de... Eu já sou dona de um trailer, ele está devidamente financiado e será pago com meu cartão de crédito. Vou ser dona de um carrinho usado também, que vem no próximo salário. E eu tô fazendo esse investimento todo, pessoal, de alguns salários meus, porque eu acredito muito que eu tô aqui porque vocês me trouxeram aqui, porque vocês estão caminhando comigo. Então a ideia é todo sábado a gente ir para uma cidade, ir para um distrito da capital, levar a formação política para as pessoas, construir projetos em conjunto e de fato quebrar esse muro que existe entre Brasília e o Brasil como um todo. O nosso gabinete itinerante começa dia 16 de março, vai começar em uma região muito especial, que é a minha querida Vila Missionária, que é onde eu moro. Então, o primeiro distrito vai ser Cidade Ademar, zona sul de São Paulo, na periferia. E a gente vai tentar levar sempre um convidado muito especial. E o convidado dia 16 ainda é segredo, mas a galera vai pirar. Então, fiquem aí ligados nos próximos passos. Recomendo que pessoas do estado inteiro participem. Quem conseguir até minha querida Vila Missionária para participar da inauguração do nosso gabinete itinerante. E aí, dia 9 de março, uma semana antes, no sábado, a gente vai ter o lançamento do nosso gabinete em São Paulo. Fica pertinho do metrô Praça da Árvore, é bem acessível e a gente vai ter uma sessão para grafitar o nosso gabinete. Lá vai ser uma biblioteca fixa, que todo dia vocês vão poder chegar, ouvir sobre os projetos, pregar um livro, dar uma ideia. Então, participem dessa inauguração dia 9 de março e dia 16, participem da nossa biblioteca ambulante, gabinete itinerante, para fazer essa construção com a gente. Agora vamos lá as perguntas que eu já falei demais. Então, dando uma olhada aqui... O Ricardo Rodrigues Silva, ele está perguntando se eu sei dizer quando será definida a Comissão da Reforma da Previdência e a Comissão da Educação. Ricardo, essa é uma coisa que a gente vai aprendendo aqui no Congresso, então sua pergunta é muito pertinente. As comissões serão instauradas depois do Carnaval, então aí na metade de março, eu estarei na Comissão da Educação, na Comissão das Mulheres e na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, nas comissões especiais, essas são as fixas, e eu acho que vale um post explicando para vocês. Tem 25 comissões fixas, eu escolhi minhas 3 áreas principais de atuação.
Agora tem as comissões especiais como Fundeb, Previdência, que são para trabalhar assuntos específicos. Essas não foram anunciadas ainda. Estou trabalhando para estar na comissão do Fundeb e vou compartilhando com vocês também. Pessoal, o Luiz Carlos Antunes Santos está perguntando... há uma série de professores apanhando de alunos. O que pensa fazer para combater isso? Luiz, vocês devem ter acompanhado a matéria que eu divulguei essa semana sobre sobre a violência que está acontecendo nas escolas, e me dá uma tristeza tão grande de ver professores que dedicaram décadas à educação simplesmente abandonando um sonho, uma carreira, uma profissão por causa dessa violência. Então eu acho que essa violência é sim consequência dessa visão ideologizada que a gente tem da educação. Eu acho que o principal dano que o Escola Sem Partido deixou, que é inconstitucional, que nunca seria aprovado, que é fumaça para não falar do que importa, o principal dano foi colocar alunos contra professores. Então eu acho que vai dar trabalho para reverter isso, mas com certeza passa pela valorização do professor, passa por uma revisão da carreira, passa por uma revisão da formação, passa por uma revisão que inclua o maior apoio do Estado aos professores. E aí quando a gente fala de segurança, porque também é um tema de segurança, tá mais do que na hora da gente entender que a solução não é apenas tornar as leis mais rígidas. A gente tem que falar de prevenção, a gente tem que dar uma alternativa para esse jovem que está na ponta, que está na escola. E acho que, enfim, não é algo fácil de resolver. Me dói muito o coração, eu me sinto corresponsável agora que estou aqui no Congresso, mas eu acho que a gente tem que acordar para isso. E quando eu ler essa matéria, eu só espero que mais pessoas entendam a urgência que é a situação do professor hoje. Pessoal, a Ramananda Das está perguntando... Tabata Amaral, sua declaração de apoio a Juan Guaidó e sobre a tal ajuda humanitária, cavalo de Troia dos Estados Unidos é um absurdo. Olha, eu não achei o comentário colocado da forma mais respeituosa possível, mas eu acho que é importante responder, porque tem duas coisas importantes aqui. A primeira delas é que o posicionamento do Acredito deixou muito claro que a gente é contra qualquer tipo de intervenção de outro país. Isso seria contra a nossa Constituição. E quem quiser realmente acompanhar o nosso posicionamento, tá nas redes sociais para quem quiser ver. Agora, sobre o Juan Guaidó, tem muitas coisas que as pessoas não entenderam, e eu acho que valeria explicar um pouco mais a fundo, é que hoje ele é o presidente do Congresso. Então, quando o Acredito faz um posicionamento, que é um movimento que eu faço parte, né? O movimento Acredito, falando que, olha, esse governo que está hoje na Venezuela, ele não é legítimo. E a gente fez hoje um post muito legal que vale vocês acompanharem, explicando porque ele não é legítimo. Porque ele fraudou eleições, porque ele matou pessoas da oposição, porque ele calou a mídia. Então esse não é um governo que de fato represente a Venezuela. Quando você entende que uma chapa eleita não é legítima, automaticamente aquelas eleições ficam anuladas. E você é obrigado, de acordo com a Constituição venezuelana, inclusive, a chamar novas eleições num prazo de 30 dias. E quem que é o presidente interino nesses 30 dias? É o presidente do Congresso. Então, pessoal, me entristece um pouco ver as pessoas que, por não pensarem igual aos posicionamentos do Guaidó, e eu não penso igual a ele, e enfim, mas eu acho que isso não é o que importa, sabe? Se ele é o presidente do Congresso, ele é sim a pessoa que deveria conduzir o país nesses 30 dias. Eu dizer que isso é o que está na lei e que a lei deve ser seguida, não é apoiar a pessoa que nesse instante se encontra nessa posição. Se algo parecido acontecesse no Brasil, eu me posicionaria da mesma forma. É o presidente do Congresso. Não importa se é de direita ou se é de esquerda. É isso que diz a Constituição. E se eu estou entendendo que a Venezuela tem o direito de autodeterminação, de escolher seu futuro, eu tenho que lembrar as pessoas que o que vale é a Constituição, que o Guaidó é sim o presidente interino, dado que o presidente atual é ilegítimo, fraudou as eleições, e aí prezar para que as Nações Unidas acompanhem novas eleições. Concordo que você falar de qualquer invasão do país ou intervenção militar é sim uma desculpa para a gente ver o que tanto se dá no Oriente Médio, etc. e tal. Mas, de novo, pessoal, a gente não pode apoiar fulano ou ciclano. A gente tem que prezar pela democracia e prezar pela Constituição.
E eu acho que é importante se posicionar sem medo. Eu não acho que por ser um regime de esquerda eu tenha que apoiar quando ele é autoritário. Eu apoio a democracia e qualquer autoridade de esquerda ou direita vai ser repudiada por mim. Eu apoio a Constituição. E se a Constituição diz que aquela pessoa é o presidente interino por 30 dias para conduzir as eleições, eu apoio que isso seja feito. Sintam-se à vontade para criticar o Maduro, para criticar o Guaidó, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais sério e um pouco mais ponderado quando a questão é democracia versus regime autoritário. Regime autoritário e qualquer tipo de ditaduras nunca terão o meu apoio, independente de serem de esquerda ou de direita, mas acho que é suficiente sobre esse tema. Pessoal, acho que vale ler algumas das mensagens tão carinhosas que eu recebo de vocês, me enche de alegria. Então o Edmar Marino está colocando aqui: Tabata Amaral provando na prática que é possível vencer através dos estudos. E é isso, acho que esse é o melhor resumo da minha trajetória. Eu vivi muito na pele tudo que a educação pode fazer e tudo que ela não faz. Então acho que não tem nem como não acreditar que a educação é o único caminho possível para o nosso país. O Luiz Fernando Garibaldi tem meu apoio incondicional no levante da bandeira da educação, me representa. Luiz, muito obrigada, a gente está juntos nessa. O Renan Lopes, Tabata, eu tenho orgulho de você, obrigada por tudo. Obrigada por acompanhar, Renan. Terça, 9 da noite, e eu acho que é isso que me dá força para continuar. A Elisete Nascimento, parabéns. Olhe com carinho a situação dos professores. Conta comigo, Elisete, a gente está juntas nessa causa. E o Anaxuel Araújo, bons estudos, Tabata. Muito obrigada, Anaxuel. Eu gosto muito de estudar e se quiser estudar junto comigo, a gente vai compartilhando os materiais. Pessoal, mais perguntas aqui. Deixa eu ver alguma pergunta que eu não tenha feito ainda. Aqui. Tem muita mensagem de carinho, então eu já li algumas. Tem uma coisa que a gente não falou especificamente hoje, que me ajuda a falar de um tema que para mim é muito caro, que é a pergunta que eu vi aqui, do André Martins, que está perguntando: Tabata, como está a discussão sobre a renovação do Fundeb? André, como eu falei um pouco mais cedo, não sei se você já estava online, a gente ainda não teve a instauração da comissão especial, que basicamente é o grupo de parlamentares que vai falar sobre o Fundeb. Ela deve ser instaurada agora, depois do Carnaval. Eu espero estar nessa comissão e para mim são 3 pontos principais. Um deles é colocar o Fundeb, que para quem não conhece ainda, ninguém tem obrigação de conhecer, é responsável por nada mais, nada menos do que 60% do financiamento da educação básica no Brasil. É muito dinheiro. E esse é um fundo que existe justamente para que municípios possam compartilhar parte da sua arrecadação, tem uma complementação da União, da nação, do Brasil, e a gente diminua um pouco a desigualdade entre os municípios. Sem o Fundeb, a gente teria coisa de um município que gasta 500 vezes mais por aluno do que um município mais pobre. Com o Fundeb, isso se reduziu a 50 vezes. Ainda tem muita desigualdade no financiamento, mas o Fundeb foi um grande avanço. Então, a primeira batalha é colocar o Fundeb na Constituição. Não dá para a gente depender do governo, depender do momento, para decidir se ele vai acontecer ou não. E o Fundeb vence no próximo ano. Então, o prazo está correndo e isso é super importante. A segunda coisa, pessoal, depois de colocar o Fundeb na Constituição, é torná-lo mais redistributivo. Lembra que eu falei para vocês que ainda hoje tem município que gasta 50 vezes mais por aluno do que outros municípios? Pois bem, não tem educação de qualidade para todos com financiamento tão desigual. Tem que mudar as regras, tem que fazer com que a União participe mais dessa distribuição. E o terceiro ponto é usar o Fundeb como um indutor, um incentivador de boas práticas Brasil afora. Tem que ter uma parte desse financiamento que vai para quem está de fato comprometido com a educação. E aí, eu fiz um pronunciamento sobre o Fundeb no dia 14, se eu não me engano, e na sequência fui criticada por estar falando de mais dinheiro para educação. Gente, não é isso. E acho que a crítica foi bastante infeliz porque trouxe dados completamente equivocados sobre o financiamento da educação no Brasil. A gente tem que financiar a educação no Brasil com equidade, com distribuição. Se somos uma federação, queremos alunos com as mesmas chances e oportunidades. Então, conto com vocês, porque é um tema cabeludo, é um tema técnico e muita gente vai usar de falácias, de mentiras, de
palhaçada mesmo para poder deturpar essa discussão. Então vamos tratar desse tema com a seriedade, com o critério que ele merece. E aí, pessoal, dando continuidade aqui, deixa eu passar que tem muita coisa boa. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô tentando não falar as perguntas que eu já respondi. Eu sei que as pessoas vão entrando no meio do caminho, mas eu já falei sobre professores, sobre reforma da Previdência. E aí, quem entrou na metade pode ver a primeira parte depois, tá bom? Aqui... E tá dando nosso tempo, mas eu vou tentar pegar pelo menos mais uma pergunta. Acho que a do Alexandre é boa. Alexandre Mendonça tá perguntando se eu vou apresentar alguma proposta de imediato sobre educação no Congresso. Sim, Alexandre, vem novidade boa por aí. Eu vou construir o projeto, falta pouquinho para mostrar para vocês, mas a ideia é já na comissão do Fundeb apresentar uma proposta de que parte dos fundos vá para quem está de fato investindo em educação. E aí, uma outra ideia é dar um pouco mais de critério para os financiamentos que o MEC direciona, sem critérios hoje, sem nenhuma regra muito clara, para municípios afora. Então, logo mais vocês vão ter novidades. Tem projeto bom também vindo na questão do combate à violência contra a mulher, tem projeto bacana vindo na questão de mais mulheres na política, tem projeto bom na questão de aumentar a qualidade da educação. Então, me esperem, depois do carnaval vai ter muita coisa boa acontecendo, que esse carnaval vai render, bem muito para trabalhar. Pessoal, tem mais... O meu tempo era até às 9, porque eu também não quero cansar muito vocês, mas eu vou pegar só mais 2 perguntinhas e a gente encerra, tá bom? O Andrew Guerreiro, ele fez uma pergunta legal. Vamos lá. Tabata, sou meio desleixado para estudar. Poderia compartilhar qual o método utilizado por você para estudar? Andrew, eu também fico com preguiça, eu também às vezes não dou conta, mas eu acho que uma coisa que me ajudava muito era desenhar objetivos para mim. E sem desenhar objetivos muito assim fora de mão, sabe? Olha, hoje eu vou ler um capítulo de química. Eu era muito... E não sou nada boa em biologia, eu não gostava nem um pouco. Então vamos lá. 3 capítulos de biologia, exercícios de matemática, que era uma coisa que eu achava que eu conseguiria fazer em metade do tempo. E eu ia revezando as matérias pra, descansar um pouquinho. Aí quando eu terminava uma tarefa, eu levantava e tomava água, eu levantava e ia no banheiro. Então pra mim me ajuda a desenhar as metas no começo do dia do que eu vou fazer. Mas aí cada um vai encontrando o seu método e espero que ajude. E pra finalizar, porque eu já estourei o nosso tempo, o Dário Andrade está perguntando o que da educação de Sobral eu posso tirar para o resto do país. Dário, tantas coisas. Eu acho que o mais importante para mim, de ter trabalhado em Sobral e conhecer tão bem o sistema de educação lá, é me lembrar todos os dias que é sim possível que o Brasil tenha a melhor educação pública do mundo. Se Sobral deu conta de ter uma educação de qualidade para todo mundo e um nível acima da Europa, de países desenvolvidos, o Brasil inteiro consegue fazer isso. Então, para mim, esse é o principal aprendizado. Tem um outro que é muito bacana também, é ver que a principal mudança que Sobral fez, ela foi política. Porque hoje a política é um grande empecilho para que a educação dê certo no Brasil. De cada 4 municípios no Brasil, em 3 deles, os diretores são escolhidos por indicação política. É o prefeito, é o vereador que coloca o amigo, o apoiador. E ninguém aqui gostaria de ter o gestor da sua empresa, do seu negócio, sendo um indicado político. Então, Sobral teve a coragem de acabar com a indicação política para os cargos de diretores. Eu acho que isso para mim foi fundamental. E hoje é um processo que busca o melhor gestor, o melhor educador, a melhor pessoa para estar naquela posição. E tem uma segunda mudança que também foi muito fundamental, que foi investir nos professores, investir em salário, investir em formação continuada. E eu lembro do ex-secretário de Educação de Sobral, o Júlio César, me falando, brincando, mas com muito orgulho, que ele não tinha importado nenhum professor. Que os professores da melhor rede de educação do Brasil eram os mesmos professores que ele tinha 10, 5 anos antes de começarem a ver os resultados. E eu acho que isso mostra que quando a gente valoriza o docente, dá uma formação continuada séria, valoriza os salários, faz uma progressão de carreira que todo mundo entende, que é acessível, de fato os resultados começam a vir. Então me deixa muito feliz e acho que essas são as maiores inspirações de Sobral. Pessoal, passei um pouquinho do horário, na próxima semana a gente tem mais, então acompanhe sempre pelas redes sociais.
A gente está adequando ainda para começar o aplicativo Poder do Voto, para vocês poderem ver as votações com antecedência, me dar a opinião de vocês, assim eu posso olhar antes de votar. Eu vou mostrar nas redes sociais como é que eu estou votando. Tem o Gabinete Itinerante, 16 de março começa lá na Vila Missionária, cada sábado um distrito da capital ou uma cidade diferente, a gente vai no estado inteiro, formação política, biblioteca ambulante, discussão, construção de projetos de lei em coletivo, então participem. E 9 de março, ainda antes, no sábado, lançamento do nosso Gabinete São Paulo. Vai ter grafite, vai ter food truck, vai ser super legal. A gente fez o nosso gabinete uma biblioteca. Então chega mais, acompanhe e até a próxima. Tchau, pessoal, boa semana. E para quem for pular bloquinho, carnaval, bom carnaval para vocês.